Já está. Espero que vocês tenham gostado desse curta-metragem, né? Vocês assistiram o curta e o que eu tenho para falar para vocês sobre ele é que nós acabamos de assistir um gênero chamado testemunho, né? Em espanhol, testemunho. O que é isso? Foi um curta-metragem, Vivir en el Camino, que trata dos perigos da migração, né, ilegal aos Estados Unidos da América. Então, o personagem principal, ele conta a trajetória. Ele fala também por que ele saiu do seu país, por que ele migrou. Tá? E a partir desse curta, vai te ajudar a responder as questões da página 35 e também 36. E vamos lá. Número 1. Conoces a alguém que já há imigrado? Em caso de que sim, sabes por quê? De onde saiu, a onde foi? Comenta com tus companheiros. E aí ele pergunta se você conhece alguém que já emigrou. Voltando ao conceito de emigrar, é abandonar o país. Você conhece alguém que já saiu do Brasil e foi morar em outro país? Sabe por que ele fez isso? De onde ele saiu, aonde ele foi. Tá? Então, essa é a pergunta, você vai responder aí no seu caderno. Ele coloca aqui no ladinho, escrito Lo sabias. Ele coloca assim, la palavra curepa, dele guarani curepi, significa cuero de chancho. Chancho é porco, tá? Então como se a gente fala tocinho? Não, é a pele do porco, né? Se trata de um nome despectivo que se dá a los argentinos desde a Guerra de Chaco, em que 50 que os soldados argentinos levavam botas confeccionadas com o cuero desse animal e se lo associava a sua pele branca e rosada. Vale? Aqui é uma informação a mais. Na questão número 2. Tá certo. Unos 142 milhões de pessoas vivem fora do país de origem. Então, são imigrantes, eles saem do seu país. Escute os testemunhos de alguns imigrantes, quer dizer, aquele que vive no país, como eu falei para você. Quando o venezuelano sai da Venezuela, ele é um emigrante. Agora, quando ele vive aqui no Brasil, ele é um imigrante. Então, de alguns imigrantes, quando lhes hicieron as seguintes perguntas. ¿Por que tuvo que salir de tu país de origem? E qual é a situação atual? Vamos ler. Argentino. Curepa. Como se dice acá? Emigré hace 9 anos, primeiro a Estados Unidos e depois a Inglaterra. Tanto afuera como aqui, trabalho de forma profissional. Por trabalho primeiro e por opção depois. Llegué e me quedé em Paraguai, onde aprendi que o futuro melhor está em andar e crescer em nossa terra latino-americana e não rebajar-se a ser o trabalho de los europeus e estadunidenses não querem fazer. Já é bastante duro estar lejos de tu gente. Então, o Andrés de Asunción, Paraguai, ele fala que o testemunho dele, né? Ele fala que ele saiu, emigrou, então ele abandonou o país dele, né? Primeiro ele foi para os Estados Unidos e depois ele foi para a Inglaterra, de forma profissional. Então ele saiu para trabalhar, então ele saiu com visto de trabalhador. E aí ele fala assim, ele saiu primeiro, né, por conta disso, e depois por opção, ele decidiu sair. Porém, ele voltou e ficou no Paraguai. E aí que ele falou aqui, aprendi que o futuro melhor está em ajudar a crescer a nossa terra latino-americana e não se rebaixar a fazer trabalho que os europeus e os americanos não querem fazer. Então ele saiu, trabalhou tudo certinho e ele retornou ao seu país, retornou mais para o Paraguai, porque ele é argentino, tá? Ele retornou ao Paraguai porque ele não queria estar rebaixado, porque ele saiu, ele foi fazer trabalho lá que esses
né, os nativos não gostariam de fazer. E o que fazia seriam os imigrantes. Agora vamos aqui. Laura Fortaleza, Brasil. Sou argentina. Emigré hace 3 años con mi marido y mis hijos. En este poco tiempo logramos una buena situación económica que nuestro país nos negó. Hoy vivimos tranquilos y estamos felices. Foi difícil a separação da família, pero realmente valeu a pena. Então ela saiu da Argentina, ela foi morar em Fortaleza, tá? Então aqui, emigré, ela abandonou o país dela novamente. Ela saiu, tem 3 anos, ela saiu com seu esposo e seus filhos. Ela conseguiu melhorar a situação dela economicamente, porque na Argentina ela não estava vivendo satisfatoriamente em relação econômica. Então aqui, ó, Andrés saiu para trabalhar. Laura porque não estava feliz com a condição econômica do país na época, então ela veio para o Brasil, daquela época, tá? E aqui nós chegamos a Miguel Lima, Peru. Emigré à Espanha em 98. Estuve ali 4 anos e meio e tuve muitas experiências buenas e malas também. Pues em outro país, solo por el hecho de ser extranjero te discriminan. Son pocos los que te tratan bien. No hay nada mejor que hacer dinero y regresar a tu país. Sientes nostalgia de tu gente, de las costumbres y de la comida. Então, ó, Miguel, peruano, falante de língua espanhola, ele saiu do Peru e foi para a Espanha. Ficou lá 4 anos. Falou, ó, ele é falante, ele poderia se passar de repente por espanhol. Ele ficou lá 4 anos e meio, teve experiências boas e mais, né? As experiências. E assim, ele falou o quê? O que fez ele regressar? Só o fato dele ser estrangeiro em outro país, ele sofreu discriminação. Então, ele voltou ao seu país de origem, tá? Importante aqui nesses testemunhos é a palavra emigré. Como eu falei, emigrar é abandonar o seu país de origem. Ok? E vamos dar continuidade ao próximo aqui. Na questão número 3, tá assim. Relaciona as columnas de acordo com o testemunhos. Então, letra A. Miguel. Então, ele emigrou, nasceu, outubro. Os 3, né, emigrou. Então, mas vamos ver a terceira coluna para a gente fazer a relação. Então, Miguel, experiências buenas e malas. Então, ele tuvo. Então, tuvo vai ficar na letra A e nas experiências buenas e malas. Andrés. Andrés nasceu em Argentina. E Laura emigrou ao Brasil há 3 anos. Então fica C, B, A e A, B, C. Vale? E aí, como eu já falei com vocês, mas vamos ver o conceito que está no livro. Gênero, nós estamos estudando agora testemunho. Então, um testemunho é uma narração ou discurso em primeira persona em que se relatam as experiências de um indivíduo. Se suele realizar mediante entrevistas a personas reales e guarda uma estreita relação com o periodismo. Então, o testemunho, ele é uma narração de um discurso, uma narração em primeira pessoa, tá? Por exemplo, se eu fosse o personagem principal lá do curta que vocês assistiram, então eu estaria falando sempre na primeira pessoa como ele está falando. Ele estava falando sobre os perigos de se migrar ilegalmente aos Estados Unidos. Como foi isso? Então ele está contando a história de vida dele. Então esse gênero, ele prioriza isso, a característica. Escrito ou falado em primeira pessoa,
porque ele está contando sobre a sua própria experiência, tá? Geralmente, acontece em entrevistas a pessoas reais, então não são histórias fictícias, são histórias verídicas, são histórias reais, e ele tem uma relação com o jornalismo, tá? Ele tem uma relação com o jornalismo, que é importante também. Na questão número 4, ele coloca assim: La experiencia de migración es personal y conlleva sentimientos distintos de las personas que testimoniaron. ¿A qué te parece que tuvo la experiencia más positiva y a quien tuvo la más negativa e por quê? Entre Miguel, Andrés e Laura, quem você acha que teve a experiência mais positiva e quem teve a negativa e por quê? É uma resposta pessoal. Responda, né? E depois a gente vai. Eu vou ler, né? Com certeza, quando eu for corrigir seu livro. Na questão número 5, ele coloca assim: em Brasil, a causa de colonização e del constante flujo de pessoas, a maioria de nós somos descendentes de imigrantes. Sabe de onde vieram tus antepassados e por que vieram ao Brasil? Ou a cidade onde vives? Charlas com tus familiares e busque informações e escreva um pequeno texto sobre eles. Então, na questão número 5, você vai perguntar à sua mãe, seu pai, sua avó, com quem você puder, tá? E você vai perguntar se ele sabe a origem da família. Será que seus avós são de outro país? Ou então, seus bisavós vieram de outro país? E aí você vai buscar isso para saber se você é descendente de imigrantes. Ok? E aí nós chegamos à questão número 6. Letra A e letra B. É uma questão que vai ficar para casa. Eu só vou explicar aqui o uso. Vamos aí no seu livro, pega assim, vamos ler aqui. Ojo. Se usa la B delante de outras consonantes. Livro, palavra. Aqui. Vou passar e você... Vou descer mais um pouquinho. Ó. Se usa la B delante de outras consonantes. Então, vamos lá. Aqui eu escrevi palavra e livro. Palavra e livro. Tenho a letra B. Então, eu posso usar a letra B antes de outra consoante. No caso aqui, é a letra R. Tá? Então, eu uso a letra B antes de outra consoante. Aconteceu aqui também. Tenho a letra B, que eu usei antes da consoante R. Vale? Então, em espanhol eu falo palavra e livro. O próximo aí. Ele fala também que em pretérito imperfeito de verbos terminados em ar, você usa B. Então, palavras estão no pretérito imperfeito, você usa a letra B em espanhol. E em português você usa a letra B. Em português eu falo cantava, e em espanhol eu falo cantava. Hablava. Tá? Então, você, quando o verbo estiver no imperfeito, você vai utilizar a letra B, tá? Claro, para verbos que terminem em ar, tá? Então, cantava, hablava, caminhar. Então, caminhava, tá? Só para verbos que terminam, que tem a terminação ar. Vale? E ele coloca outro tópico aí também. Em todos os tempos de los verbos haber e dever. Então, quando você faz a conjugação do verbo haber e dever, quando eu conjugo ele, em todos os tempos, presente, pretérito, futuro,
eu sempre vou manter a letra B, tá? Na hora de escrever. Então, vamos lá. Deixa eu só botar aqui. Segue. Vamos aqui. Hubieron debemos, tá? São palavrinhas que mantêm a letra B, em todos os tempos, ok? Aí depois ele vem aqui, quando eu uso a letra V, deixa eu pegar mais uma folhinha, ó, aqui. Quando eu uso a letra V, aí no livro de vocês, ele colocou assim, depois dela B, então eu uso a letra V, depois dela B, eu falo óbvio. Também uso, depois dela D, advérbio. E nas terminações irregulares de alguns verbos no pretérito perfeito simples. Então, eu uso tuve, estuve, anduve. Então, verbos que estão no passado, tuve, estuve e anduve, que estão no pretérito perfeito simples, também se usa la ve. Eu tenho duas formas de falar essas letras. Aqui. B. Elas podem ter o mesmo som. Então, eu posso falar B, V. Uma clássica aqui, a palavra vaca. Você pode falar vaca ou então vaca, tá? A letra B e a letra V, elas em alguns países, elas possuem o mesmo som, tá? Então, na questão número 6, ele pede para você escutar a pronunciação. Você vai pegar lá o seu CDzinho, você vai escutar e você vai responder a letra A. Se elas têm o mesmo som ou não. Então, você precisa escutar. E a letra B, fazer a separação aqui do grupo entre V e D. Vale? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Hasta la próxima!